Havendo eleições livres e justas em 2027, e mantendo-se a situação atual, o MPLA não ganhará as eleições. É evidente que, como dizia o antigo primeiro-ministro inglês, Harold Wilson, em política, uma semana é muito tempo. Texto escrito por Rui Verde. Votarias no MPLA ou na UNITA? Diria eu que votaria sempre no MPLA. Tudo isso porque o MPLA, por mais que está a trazer sofrimento conosco, né? Mas então, o importante é manter paz. Paz esta aqui, por mais que não temos liberdade de expressão, digo eu assim, por mais que não temos manter liberdade de expressão, mas com a UNITA governando será um desastre, isso é verdade. Tudo isso e muito mais, você acompanha aqui, na Matos TV, mídias sociais e publicações alternativas. Mas antes de darmos sequência na matéria, quero pedir a você para inscrever-se no canal e deixar o seu link. Pode ser? Vamos ao desenvolvimento dos fatos narrados. De facto, no mundo político, as mudanças e os acontecimentos muitas vezes precipitam-se, mudando o curso previsível da história. Assim, em Angola, restam cerca de 100 semanas para mudar o cenário de derrota. O problema é que as razões da provável derrota do MPLA são demasiado estruturais para se inverterem rapidamente. Em primeiro lugar, o partido caiu na chamada armadilha de Tácito, expressão que nasceu dos escritos de Cornélio Tácito, um dos maiores historiadores da Roma antiga, conhecido pela sua crítica mordaz à corrupção e à decadência moral do poder imperial e segundo o qual os governantes, cercados por bajuladores e isolados da realidade, acabavam por perder o sentido de justiça e a ligação com o povo. A armadilha de Tácito refere-se ao fenômeno político em que um governante, mesmo tomando medidas corretas ou populares, continua a perder apoio e credibilidade junto da população. A ideia é que, quando um governo está demasiado desacreditado, qualquer medida que tome será vista com desconfiança. Se faz algo bom, isso é visto como oportunismo. Se faz algo mal, confirma-se o que já se pensava. É uma espécie de ciclo de descrédito que se retroalimenta, tornando quase impossível alterar a percepção negativa. E a história repete-se, em Luanda como em Roma. Em segundo lugar, há o problema econômico, que é profundo e afeta toda a população, com a provável exceção de uma pequena elite com acesso aos círculos centrais do poder. Muitos ficaram admirados com a recente intervenção do deputado do MPLA Paulo de Carvalho, que criticou o governo liderado pelo seu próprio partido. Na verdade, quem tem estado presente na primeira Conferência Nacional sobre Boa Governação, organizada pelo Inspetor-Geral da Administração do Estado, João Pinto, que ocorreu em Luanda em janeiro passado, terá assistido a uma intervenção do mesmo deputado na qual já se percebia o exato mal-estar que afeta a sociedade angolana e corrói a popularidade do MPLA. Na altura, Paulo de Carvalho, falando como professor catedrático de Sociologia e tomando como exemplo o seu próprio caso, explicou o descontentamento da sociedade angolana, é que em 2017 o valor do salário correspondia a cerca de $5.000, ao passo que agora equivale a uns meros $1.000, como cito de memória, os valores não serão exatamente estes. Com a flexibilização total da taxa de câmbio do kwanzas face ao dólar, e as outras moedas, a população pertencente às elites perdeu mais de metade do seu poder de compra. Este mesmo fenômeno alastrou-se às classes médias e afetou todo o povo, o que, aliado à persistente inflação e ao desemprego, criou uma situação de extremo empobrecimento generalizado, desde os professores universitários ligados ao regime até aos pobres residentes nos muceques. Nos termos do recente relatório oficial da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, FAO, entre 2021 e 2023, registrou-se um agravamento significativo da situação alimentar em Angola. O número de pessoas desnutridas aumentou de 6,8 para 8,3 milhões, refletindo uma deterioração das condições nutricionais no país. Cerca de 79,2% da população, aproximadamente 28 milhões de angolanos, enfrentou insegurança alimentar moderada, enquanto 11 milhões vivem em situação de insegurança alimentar grave. Em 2023, 1,3 milhões de pessoas foram afetadas por níveis elevados de insegurança alimentar aguda, exigindo resposta humanitária urgente. São sensacionalistas e têm memória curta. Nem deviam ter moral de falar de contrabando. Esqueceram-se hoje dos diamantes de sangue?
Esqueceram-se dos marfins que andaram a contrabandear para comprar armas e matar o povo angolano? Deviam ter vergonha. E para notar, deputados do MPLA, se notarem, os deputados da bancada parlamentar da UNITA, que têm muita boca, são os jovens, porque os mais velhos têm consciência da história desse país. Estão aqui a dar uma de que são os melhores, são os donos da verdade, mas são os verdadeiros que fizeram atrasar o desenvolvimento desse país. Deviam ter vergonha na cara. Destruíram o país. Hoje querem que o país se desenvolva da noite para o dia. Reconstrução de um país não é da noite para o dia. Até uma casa que é construída a partir do seu alicerce, até colocar o teto, não é construída da noite para o dia. Querem dar uma de que são os melhores, que deviam fazer a melhor governação. Na jamba onde saíram. Senhora deputada, vamos casa? ter calma. Senhora deputada, vamos ter calma no hemiciclo. Vamos ter calma no hemiciclo. Não estão a conseguir, saiam do caminho. A UNITA está aqui pronta para governar. Você está no sinal vermelho. Você está impotente. Você já está a meter a primeira, aquilo na subida é sozinho. Quer a segunda para ir para onde? É possível isso? É possível isso? Sublinhe-se que a fome que assola as famílias mais pobres em Angola tornou-se uma realidade brutal e inaceitável. Abundam os relatos sobre famílias forçadas a buscar sustento nos restos descartados pelos mais afortunados, recorrendo ao lixo como única fonte de sobrevivência. Essa situação não apenas evidencia a inexistência de políticas públicas eficazes, mas também exige uma resposta urgente e contundente por parte da sociedade e do Estado, resposta essa que não se tem verificado. É fundamental encarar esta tragédia com a seriedade que merece, rompendo o silêncio e a indiferença diante de um sofrimento que todos os dias dilacera milhares de vidas. Ainda hoje, não se entende a razão para a flexibilização abrupta da taxa de câmbio do Kwanzas, nem na Argentina de Javier Milei, o novo herói, e até o momento com sucesso no que toca ao controle da dívida pública e da inflação, do neoliberalismo, se procedeu à flexibilização total do câmbio do peso, moeda argentina, de forma imediata. Milei não liberalizou totalmente o peso argentino logo após assumir a presidência em 2023, embora essa fosse uma das promessas centrais da sua campanha. Para os dirigentes do MPLA, que se formaram na escola marxista e terão uma visão determinística da história, deverá ser fácil perceber o momento que se vive no país. As condições materiais, infraestrutura, não correspondem às instituições, superestrutura, razão pela qual há condições objetivas para uma revolução, através da qual se repõe a correlação entre condições materiais e poder. Assim, a tarefa com que o MPLA se defronta nas próximas 100 semanas é de extrema dificuldade, pois o bem-estar econômico não se decreta e a imagem negativa absorvida por largas camadas da população não se reverte num instante, sobretudo se algumas lideranças, como nos confessam fontes reformistas do partido, insistem em manter-se aliadas da realidade, não querem ouvir nem perceber. Existe uma cegueira recheada de teimosia e arrogância. No final de contas, em Angola, não é a oposição que se prepara para ganhar as eleições, até porque não há sinais de propostas estratégicas da UNITA capazes de superar as dificuldades do país e melhorar o bem-estar dos angolanos. É o próprio governo que, ao recusar o contato com as realidades populares, vaticina a sua deposição. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like ou comentário. E subscreve e adira ao canal, se ainda não o fez.